Olá, eu sou o professor Diante Vasconcelos, estou aqui para mais um podcast, mais um vídeo para o nosso canal, demonstrando o nosso trabalho, todo o nosso papel como professor. Nós somos professor universitário e hoje nós vamos falar de carreiras de TI, baseado numa entrevista com ex-alunos nossos, já tem mais ou menos uns 12, 13 anos que ele formou. E ele vai conversar com vocês também, vou deixar ele apresentar, é o Rodrigo Salles. E aí, Rodrigo, bom dia. E aí, professor, bom dia. Tudo bem? Tudo. E aí, eu queria... Agradeço demais, primeiramente, o seu tempo, a sua boa vontade. E nós estamos aqui para conversar e eu quero que você, primeira coisa, se apresentar. Então, eu sou o Rodrigo, né? No caso... Trabalho hoje no Banco do Brasil, no caso sou terceirizado no Banco do Brasil, trabalho há pelo menos 8 anos lá dentro, 7, 8 anos. Atualmente estou trabalhando com inteligência artificial, desenvolvimento de plataforma, na parte de IA mesmo. Nossa, que legal! Por isso que eu lembrei muito do senhor, nos últimos 3, 4 anos aí minha carreira deu uma guinada extraordinária, né? Que eu caí num projeto lá que era piloto, numa POC no piloto do Banco do Brasil, que é brincar com inteligência artificial, hoje se tornou uma diretoria, né? Começou comigo e com outro colega apenas, hoje tem mais de 100 pessoas trabalhando. Nossa! A parte de WhatsApp, Facebook, Twitter, tudo tem os robôzinhos por trás ali, passou tudo na minha mão e na mão desse colega e até hoje passa, né? Nossa! Trabalhando com tudo que você imaginar de viagem. Eu vou mostrar, eu tô arrepiado aqui, ó. Pois é, tudo que você imaginar aí, parte de classificação de imagem, texto, áudio, tudo que imaginar de inteligência artificial a gente faça lá junto. Começou com a IBM, né? Hoje a gente está trabalhando com a Microsoft, com a Google também, no aplicativo da Google, esse de conversação. E assim, nos últimos 4 anos a gente já ganhou pelo menos uns 20 a 30 prêmios aí, não passa um semestre sem ter uma premiação. Nossa, Rodrigo, eu fico tão feliz porque IA é uma área de estudo que eu participo, eu sou atuante, pesquisador, eu gosto muito, estudo, já li diversos livros, artigos, né? Já escrevi também sobre o assunto e assim, eu fico muito feliz disso. Pô, você não tem ideia como me deixa feliz, até mesmo com a sua sessão. Mas o que eu também quero voltar com você agora, vamos voltar lá atrás. Como é que foi quando você começou a fazer, você teve a ideia de fazer o vestibular? Primeira coisa, por que TI? Vamos lá. Então, eu, na verdade, assim, sou de família bem pobre, né? Bem humilde. Só minha mãe sustentava a casa ali, trabalhava como empregada doméstica aqui em Brasília, né? No caso, lá em Brasília. E eu gostava de tecnologia e gostava também de história, sempre fui meio nerdzinho, né? Só que não tinha muito acesso a nada. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E à medida que o tempo foi passando, eu juntei uma grana ali, fazendo estágio e tudo mais, e comprei o primeiro computador, um K62, tinha 6 GB de memória, de HD. Aí comecei a brincar com isso e tudo mais, e assim, eu sabia que tinha que dar uma guinada na vida, porque as coisas eram difíceis, né, pra gente. Só minha mãe sustentando a casa todinha e tudo mais. Quantos filhos? Nós somos 5, né, só que na época eu tava com minha mãe mesmo, os outros já eram crescidos e tinham saído de casa, 3. Minha mãe sustentava nós 3 na época, né, e sozinha, porque é separada do meu pai e tudo mais, a gente morava de aluguel, e arrochado, né. E a sua mãe tá bem, Rodrigo? Tá, sim, graças a Deus, hoje tá muito bem. Até mesmo porque eu tenho certeza que você ajuda sua mãe. Ajudo, esse é o objetivo de vida. Nossa, cara, excelente filho. Deus te abençoe muito, Rodrigo. Amém. Mas esse aí foi um dos primeiros objetivos de vida mesmo. Até por isso que eu corri tanto atrás, né? Aí, nessa situação que a gente tinha, dificilmente eu consegui fazer uma faculdade, porque eu vim em escola pública com muito déficit de escolaridade mesmo. A escola pública geralmente não te dá muita base e paga
era impossível, né, para mim no caso. Só que aí tinha alguns programas de bolsa, eu pesquisei, estava acabando ali o segundo grau, e falei, ó, tinha que continuar, né? O sonho meu era fazer uma faculdade mesmo. E aí corri atrás, pesquisei onde é que tinha bolsa, qualquer coisa ali, estudei e vi que tinha saído um programa do governo de ProUni, né? E aí eu estudei praticamente um ano, sem parar, ali direto enquanto trabalhava, né? E aí consegui a bolsa. Ganhei uma bolsa de História em Brasília e de Informática na IESGO em Formosa, né? Aí você trabalhando em Brasília, morando em Planaltina de Goiás. Ainda não estava trabalhando em Brasília, não. Eu trabalhava na própria cidade mesmo, Tá. em Planaltina do Goiás. E aí acabei escolhendo a faculdade IESGO lá para poder... Porque eu gostava de informática, falei, vou tentar aqui. E ganhei a bolsa lá de 100% e fui estudar. E aí, com o tempo passando, eu trabalhava aqui para a prefeitura de Planaltina mesmo. Meu salário vinha a cada 3 meses, que atrasava bastante, né? Eita. Isso, aí eu só tinha dinheiro para pagar a passagem e o resto ajudava dentro de casa mesmo. Aí falava, vai o que dá, né? Chegava o salário ali, guardava todinho e esperava os próximos 3 meses para sair de novo. E aí estudei bastante. Quando eu cheguei na faculdade, apanhei bastante lá na parte de cálculo, de matemática, porque como a escola pública ela te dá muito, te deixa com déficit mesmo, né? Ela não te dá base, né? Não te dá base. Então, quando for nos primeiros semestres mesmo, eu vi que eu tinha muita dificuldade. Alguns outros alunos que vinham de escola particular, que estavam ali comigo, eles conseguiam entender o que o professor estava passando ali no quadro. E o professor passava, eu não sabia o porquê ele tinha chegado num determinado resultado, né? Eu fiquei perdido. Falei, olha, alguma coisa de errado. E você ficava calado, né? Eu nunca percebi de você nenhuma expressão assim de tristeza, pânico, preocupação. Nunca. Sempre vi alegria em você. Porque assim, eu estava feliz por estar ali, porque a princípio para mim era algo impossível socialmente, eu conseguia chegar na faculdade, né? Então só de eu estar ali dentro, eu vi que era a oportunidade da minha vida. Então era assim, era tudo ou nada. Então eu fui por tudo, arriscava e gostava de estar ali mesmo. Quando eu tive, por exemplo, essa dificuldade maior com matemática, mesmo com cálculo, eu vi que eu tinha um problema. Ou eu era muito burro e não conseguia entender, ou estava faltando alguma coisa que eu não tinha aprendido. Então o que eu fiz? Eu corri atrás de alguns colegas meus ali, peguei livro desde o primeira série, desde a primeira série mesmo do ensino fundamental até o segundo grau, vi que me faltava base, durante as férias eu me tranquei dentro de casa e revi tudo. O que o professor não tinha me ensinado na escola. Em 10 anos de escola. Eu revi tudinho, parecia um maluco mesmo dentro de casa, com uma pilha de livros de primeiro, segundo, terceiro, quinta série. Eu fui entender por que eu tinha deficiência, né? Então, assim, não é porque eu era burro, é porque eu tinha deficiência porque alguém não tinha me ensinado. Faltava parte do processo aí comigo. E aí eu aprendi por conta. Eu fui lá e estudei até o conteúdo de quinta série do ensino fundamental, segundo grau. Tudo essa parte eu não sabia. Tô sabendo agora. A alternativa que eu tinha ou desistia porque não dava conta, ou eu aprendia. Então, fui aprender. E aí, isso aí já nos primeiros semestres da faculdade. Foi essa relação aí, trabalhando aqui na cidade, estudando em Formosa e tentando acompanhar a turma, né? E aí, com o tempo, chegou a época do estágio e tudo mais. Aí foi onde surgiu uma oportunidade de estágio em Brasília. Eu fiz uma entrevista, passei na entrevista. Mas isso aí foi indicação de alguém? Não, eu que estava correndo atrás. Você estava correndo atrás? Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que fazer isso, né? Então, eu trabalhava aqui para a prefeitura de Planaltina. E com um salário que ganhava a cada 3 meses, atrasava muito. Então, eu não sabia bem como fazer. Eu só tinha um dinheiro mesmo para ir para a faculdade, nem para lanchar, nem para nada. Só ia, pagava a passagem, estudava e voltava para casa. Então, assim, era muito arrochado mesmo. E aí, o emprego que eu tinha aqui não era tão direcionado para a área de tecnologia. E eu sabia que não queria ficar aqui o resto da vida. Eu tinha tido a oportunidade de fazer faculdade,
Então eu queria me dedicar a isso aí. Não adiantava eu ficar trabalhando aqui na cidade com uma coisa que não tinha nada a ver com a área, senão eu ia me formar sem ter conhecimento. É uma coisa importante, você ter uma visão, além do salário, da situação que você estava vivendo, você estava ali submerso, você tinha que ir para a área, né? E tinha que melhorar. Além de melhorar de vida, você já estava com a visão de, não, eu vou mexer com tecnologia, então eu vou correr para esse lado. Exatamente. Eu sabia que eu estaria meio que perdendo tempo continuando aqui no trabalho que eu fazia, né? Não me agregava muito conhecimento. Aí eu consegui uma entrevista em Brasília lá para ganhar menos do que eu ganhava aqui. Aí eu falei, vai ser mais difícil ainda, vamos tentar, né? E aí consegui passar na entrevista e tudo mais, só que o problema é que o que eu ia ganhar nesse estágio, eu não conseguiria nem pagar direito a passagem de Brasília para Formosa, né, que é onde eu estava fazendo a faculdade. Sim. E aí foi onde eu comentei com o professor Adriano na época, né? Sim. Eu falei, não, professor, eu consegui um estágio, mas não vou poder ficar, porque senão eu não vou ter condições de vir para a faculdade. Aí ele, não, peraí que eu vou ver um negócio. Aí conversou com o professor Y, e aí tinha um ônibus da faculdade que passava praticamente na porta de onde eu trabalhava, ia trabalhar, né? Eu lembro que uma vez você pegava ônibus. Isso, aí foi onde eu comecei a pegar o ônibus lá com os professores. Ele conseguiu lá para me deslocar de Brasília para Formosa junto com os professores. E aí foi minha salvação. Falei, agora eu vou arriscar tudo, né? Já não tem outra forma, vamos lá. Aí arrisquei, fui para esse estágio. O professor que me ajudou pra caramba, o Aragão também, que deixou, no caso, eu estar indo nesse ônibus de Brasília para Formosa. E aí, onde eu continuei. Ralei pra caramba. Aí começou a faculdade, até um projeto do professor Aragão, que era fábrica de software, né, na época. Uhum. E aí ele me convidou para fazer parte disso aí. Ele falou, eu deixo você vir no ônibus, mas vamos lá, na fábrica também. Eu falei, claro que eu vou. Estou precisando e vamos lá, né? E aí trabalhava ali em Brasília tentando entender ainda, porque eu não tinha muito conhecimento da área, né? Era um estágio mesmo. O pessoal me dava aquele desafio e eu metia a cara para tentar conseguir entender alguma coisa ali. É engraçado que é o segundo aluno que eu estou entrevistando, ex-aluno, para mostrar a carreira, o sucesso, os estudos, o empenho, que fala em desafio. É porque é isso que move a gente, né? Na vida em si. Se você ficar sentado, parado, esperando que a vida aconteça, ela não acontece. Rapaz, eu falo isso para o meu aluno, eu falo isso para os alunos, eu falo, rapaz, não fique achando que só a faculdade é suficiente. E nem faculdade eles estão fazendo direito. Pois é, a faculdade ela só te dá muito conhecimento ali dos colegas, te dá uma base, claro, para você entrar na área, mas... te dá tudo embasamento teórico, né? Isso, exatamente. Mas e principalmente os conhecidos na área, né, também. Você acaba conhecendo professores, alunos, pessoas com quem você vai acabar trabalhando futuramente. Vão ser seus amigos, parceiros, quem vai te ajudar de um lado e de outro. Porque, assim, eu passei por vários problemas pessoais, né, nessa época, né, durante a época de estudo, de trabalho e tudo mais, mas sempre teve alguém que me estendeu a mão. Por eu estar me esforçando ali, correndo atrás, sempre aparecia um anjo ali na minha vida e me estendia a mão. Que era um professor, era um colega de trabalho, era um colega de faculdade, sempre tinha alguém que acabava me ajudando. Então, assim, a faculdade te dá a base teórica, mas eu vejo também o lado humano muito nessa parte de relacionamento, né? Muito grande aí. Porque vai te trazer a parte profissional, é algo extremamente importante na sua vida, mas ela não está desvinculada da sua parte pessoal e a faculdade também faz parte disso, né? Sei, entendo. Mas o negócio é o seguinte, Rodrigo, ela dá a base e dá os caminhos das pedras. Sim, e nós temos a network, que é outra coisa que eu falo para o aluno. A faculdade, quando você entra na faculdade, você sai do ensino médio, pega a faculdade direto, já é uma mudança muito grande. E tem aquelas pessoas que fazem a faculdade depois de um determinado tempo parado de estudar, volta a estudar e faz uma faculdade, até por questões pessoais, né? E a faculdade, ela faz isso, ó. Ela abre as portas em todo sentido. Exatamente. Quem faz a faculdade é o aluno, né? Exatamente. Não adianta você estar na UNB e não estudar. Não adianta. Não adianta você estar na Unicamp e não estudar.
Não adianta. Então você tem que passar justamente estudando. Você passa pela faculdade estudando. Aonde você conhece as pessoas, aonde você começa o ciclo de relacionamento. Eu acredito que você está no banco, ou talvez com um convite até de um colega da faculdade, não foi? Foi exatamente. É o Ian, né? O Ian, entrevistei ele. Pois é, foi ele mesmo que me puxou pro banco lá para trabalhar com ele no home broker do banco. E aí hoje eu acabei desviando ali, sair da equipe dele para Agora, por que o Ian chamou você e não chamou o fulano, o ciclano? Por quê? Sim, a gente já tinha um conhecimento, a gente tinha recebido um desafio na época lá do professor Aragão, né? Ele conseguiu um trabalho pra gente lá. Ele falou do CD. Isso, esse CD mesmo. Ele chegou nessa mesma época, colocou um desafio pra gente lá, que era colocar um sistema em pé, um pequeno período lá, e conseguiria um trabalho pra gente em um ministério, que ele estava trabalhando naquela região, naquele ministério ali. E aí a gente correu atrás, foi lá e fez acontecer, né? De novo desafio, né? E aí acabou que o professor chamou, o Ian acabou indo para esse ministério, a empresa na época, eu ainda estava estagiando ali, fui sair, né, para ir trabalhar com o professor Aragão, a empresa me chamou e falou, não, fica aqui. E aí a gente negociou e tudo mais, acabei ficando na empresa, acabei não saindo. Mas aí ficou tudo tranquilo lá com o professor Aragão, e falou, não, você já deu a tua palavra, fica aí mesmo, a palavra da gente é que vale. Aí, ó, tá vendo? Aí acabei ficando, mas assim, passou pouco tempo, acabei de trabalhar com o Ian, ele não me deixou em paz não, acabou me chamando lá de novo. Mas é o fã da network, quando você é um aluno, uma boa pessoa, aquela pessoa que não sai reclamando, fica reclamando, falando mal dos outros, não leva nada a ninguém ficar falando mal dos outros, deixa a pessoa, deixa o cara errado, não caia nessa, não caia na não vou nem falar que eu não lembro o nome, mas assim, tento falar é um nome difícil que só. Não caia nessa, deixa a pessoa quieta, cuida da sua vida, toque o barco, né? Siga adiante e pronto. Né? Novos dias virão, a pessoa pisou no seu pé, deixa ela, perdoa e vambora. Entendeu? Amanhã você encontra lá na frente de novo, lá você não vai dar o troco não, mas você vai estar ajudando, estendendo a mão. A pessoa fala, pô, eu falei tão mal desse cara, rapaz, eu falei, né, eu fiz tanto mal para ele, ele tá hoje me ajudando, então você paga o mal com o bem, né? Exatamente, é o que mais acontece, principalmente na nossa área mesmo, a gente acaba sempre se esbarrando em tudo que é lugar. Eu passei por diversas empresas e conheci muita gente, e eu voltei a trabalhar com elas anos depois, dias depois, e foram pessoas que me convidaram para trabalhar, pessoas que me ajudaram em momentos de dificuldade ali dentro da própria empresa, no desenvolvimento, na parte de análise. E é assim, a nossa área tem muita gente, ao mesmo tempo é pouco, porque tem muito mercado. Então, tem muito mercado e hoje encontrar. A exigência é muita e as pessoas não estão qualificadas, né? Exatamente. É uma das coisas que falta é de dedicação, qualificação, porque emprego não falta. Desde que eu me formei, por exemplo, 10 anos atrás, 12 anos, não me faltou emprego. Proposta sempre tem. E o mercado está sempre aquecido. Por mais que o país esteja em crise, por mais difícil que esteja a situação do país, sempre está aparecendo alguma coisa ali na nossa área de tecnologia. Só basta a pessoa se qualificar. Está sempre correndo atrás. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você é casado? Casei, estou casado. E você já tem o seu imóvel? Tenho, e já estou em outro desafio tentando construir. Acabei de adquirir um terreno num condomínio muito bom lá em Brasília, né? E agora estou me preparando para construir minha casa lá do jeitinho que eu quero. Olha só. A segunda casa aí. E carro? Já tem carro ou ainda anda de ônibus? Não, graças a Deus tem carro já. Há muito tempo, né, Rodrigo? Há muito tempo. Eu estou te fazendo essas perguntas dos alunos que hoje passa o que você passou. Eu tenho alunos de Buriti de Minas, eu tenho aluno de Cabeceiras, né? Eu tenho aluno daquele São João da Aliança, São Jorge, né? Tem aluno mais para cá, Vila Boa, né? Depois de Vila Boa tem JK. Agora, você imagina essas pessoas também têm até dificuldade de acesso à internet, né? Condições para poder conseguir as coisas com muita dificuldade, que nem você, ralando, né? Então, assim, por isso que eu estou entrevistando você, que eu lembro que logo depois que você começou a estudar, pelo menos quando você chegou na minha turma, no meu semestre lá que eu dou aula,
Você já trabalhava em Brasília, aliás, estagiava, acho que foi nessa época que você estava com estágio lá. Sim, sim. Morava numa cidade, estagiava em outra, estudava à noite em outra, sempre cansado, sempre, mas sempre ali, firme, forte. Tem às vezes que dormia um pouquinho, cochilava ali. Lembra disso? Sim, lembro. Foi uma das piores épocas da minha vida e a melhor também, né? É mentira? Não, é verdade. Não e é? assim, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, porque assim, todo esse contexto aí, eu geralmente dormia à noite ali, no máximo 3 horas por noite. Isso quando eu dormia. Cansei de virar à noite assim, direto. Porque eu precisava da faculdade e também precisava do trabalho. Então, o tempo livre que eu tinha era nos ônibus e de madrugada. Então, eu chegava em casa por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, e eu saía às 6. Então, várias vezes não dava tempo de dormir. Eu tinha que ligar direto. Nesse mesmo período, por exemplo, no final já do terceiro, quarto semestre, por aí, meu pai adoeceu e foi parar no hospital. Então, eu e meus irmãos, a gente tinha que se revezar no hospital. Ah, eu lembro disso também. Isso, eu tinha que se revezar no hospital para poder ficar com ele ali enquanto ele estava internado. Você então, perdeu ele, né? perdi. Naquela época, né? Isso. Aí ele faleceu justamente isso, nesse período. Então, assim, A vida é correr dura, atrás né, também. Rodrigo? A vida é dura, né? É dura, não tem pra onde correr, não. É assim mesmo. Não é fácil, não. Mas vamos lá, a vida segue. Eu queria falar uma coisa aqui, mas não posso. Bom, devido não é nem por você, nem por quem está ouvindo, não, mas é devido quem está aqui ao meu lado aqui não pode ouvir o que eu ia falar. Então, é melhor deixar quieto. Então, é o seguinte, aí você começou estudando, você continuou, todo desafio, todos os obstáculos, né? Porque a vida não é só de retas, tem curvas, e tem alguns lugares que tem que parar, tirar pedra para você passar, né? E você vai somando tudo isso, quando você vê lá na frente, tudo que você plantou, hoje você está colhendo. Isso até é bíblico, né? Você vai colher o que você vai plantar. Você não vai plantar maçã e colher uva, né? Não adianta. Então, o que você fizer de esforço, Deus vai abençoar e muito. Porque lá na frente você vai receber tudo isso em dobro, né? E você hoje olha para trás e você até sorri, né? Fala assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo isso. Hoje eu sou uma pessoa melhor, porque para pensar, tantas pessoas que têm facilidade e não dão valor. Eu vou contar uma história rapidinho para você, que eu gosto muito de contar a história. Um aluno lá, que talvez você conhece ele, eu não vou dizer o nome para não expor, né? Talvez eu vou falar da história, talvez você vai lembrar. A mãe dele era uma professora de Brasilinha, dava aula, com muita dificuldade da prefeitura para receber atrasado, tal. O pai caminhoneiro. Esse aluno, desde o primeiro semestre, ele ia para a faculdade, mas você lembra de um barzinho que tinha na frente, uma Kombi? Que hoje não tem mais, já tem alguns anos que não tem mais essa Kombi lá. Lembro, sim. Ele ia para lá, ficava bebendo, chegava, a mãe dava o dinheiro para ele pagar a faculdade, ele não pagava, então ele só matriculou o primeiro semestre. Quando chegou lá 3 anos depois, 4 anos já, para ele estar formando, eu estou na coordenação, porque o Balzan era o coordenador, sempre foi do curso depois do Aragão, e ele me colocou, me deu uma oportunidade de ser coordenador junto com ele. Estou lá um belo dia no plantão na coordenação, acho que em 2010, já tem 10 anos isso. Aí chega a mãe do aluno lá, muito simples, mas uma pessoa muito educada, falava bem, e você via que ela tinha instrução. Então, quando eu conversando com ela, ela falou, sou professor e tal. Eu falei, que bacana. Eu acho que ela era até de português. Bom, enfim, aí a gente conversando, batendo papo e tal, ela quer saber a vida. E o aluno do lado dela. Eu quero saber a vida desse aluno aqui. Eu falei, eu só lembro dele, eu já vi ele aqui na faculdade, mas não, ele já era para estar formado. Por que está acontecendo que ele não está formado? Aí eu fui olhar, nem matriculado estava. Anos enganando os pais, indo para a faculdade. Rapaz, ela enfiou a mão na orelha dele, assim, que deu pena. Eu acho que ele recebeu um telefonema ali do céu. E rapaz, ela bateu tanto nele, morrendo de vergonha, chorando, toda a dificuldade que a gente passa para pagar a sua faculdade. Seu pai vai te matar quando ele souber um negócio desse. Ai de você quando a gente chegar em casa. Rapaz, não sei o que deu. Nunca mais, nenhum dos dois eu encontrei. Nunca mais. Eu falei, não, volta para a gente, né, continuar. Sempre paciência, né? Agora é a hora, vamos recomeçar. Não adianta
empurrar com a barriga, né? Vamos lá, eu tentei, mas não ficou, porque acho que questão até financeira, né? Deve ter feito empréstimo, sei lá, não sei. Mas é difícil, Rodrigo. Então, quando você tem os obstáculos, que você sabe que você precisa do estudo para sair de vida, hoje você tem a mesma vida que você tinha? Não, de forma alguma. Estou Né? muito melhor mesmo. Eu posso falar assim, não é, me desculpe, mas assim, você me falou que nem lanche você tinha na faculdade. Não tinha. Você almoçava e ia comer quando chegasse em casa meia-noite. Exatamente. 12 horas depois. Isso, tinha uma refeição por dia praticamente, né? Eu comia ali só o almoço que eu levava na marmitinha lá pro E hoje eu tô vendo trabalho. que você tá meio gordinho, meio inchadinho. Porque toda hora que quer, vai na geladeira, compra, vai no mercado, compra. Por quê? Porque você hoje pode fazer isso. Tem duas maneiras que eu aprendi na vida, sabe? Eu tenho 25 anos de sala de aula. Então, tem duas coisas que eu aprendi na vida. Você, para ficar bem de vida, ficar tranquilo, aquela lastro financeiro bacana, você ganhando na loto, tem gente que nem joga, eu nem jogo, por exemplo, ou você estudar. Você só consegue, porque para o trabalho, você não consegue. Poucas pessoas, existem pessoas simples e humildes que trabalham e ganham muito dinheiro, né? São ricos, são milionários, sem estudo nenhum, concordo. Mas são pessoas que se dedicaram, trabalharam muito, é outro nicho que é a minoria. Mas se você quer mudar de vida, você consegue através do estudo. Exatamente. Do estudo você consegue sair a prova. Que eu estou mostrando do Rodrigo. Esse foi o caminho que eu escolhi e foi o que deu certo para mim, né? Como eu falei, eu venho de uma família muito pobre, a minha mãe era empregada doméstica, trabalhava como diarista em Brasília para sustentar a família, a gente trabalhava um dia para pagar o outro ali, para comer no outro, né? Então, e para mim o estudo salvou, tanto para mim quanto meus irmãos da mesma forma. Hoje eu tenho um irmão que é concursado da Caixa, também foi questão de estudo. A minha irmã também é formada. Assim, a família está bem. A gente pode não ser rico, mas também eu não posso falar para você que hoje eu estou na mesma situação. Nem eu sou. Eu também não sou rico. Mas assim, a gente está numa situação financeira muito melhor e muito mais tranquila. Trabalho, hoje eu tenho um emprego que eu ganho um salário que eu nunca imaginei que eu ia ganhar. E eu sei que não cheguei no topo da minha carreira ainda. E estou correndo atrás, é sempre um desafio atrás do outro. E é o que motiva a gente, faz a gente levantar de manhã e correr atrás, né? Sempre o desafio, não existe. Me diz uma coisa aqui. Né? Hoje tem alguma vaga lá que eu possa indicar alunos para estagiar? Cara, sempre está aparecendo. Eu posso conversar lá. Sempre o pessoal pede indicação de estágio. É mais profissional, né? Porque a gente trabalhando ali com a parte de AI, já quer geralmente o pessoal que já tem um conhecimentozinho. Não necessariamente. Eu tenho alunos que já têm um certo conhecimento, tem alunos que precisam adquirir. E tem alunos que já estão na metade desse caminho aí, entre adquirir o conhecimento e conquistando, adquirindo, né? Então. Vamos conversar. Vê se você consegue. Eu esqueci até de falar isso com o Ian. Vê se consegue lá. E não precisa ser só lá, não, em qualquer lugar, porque é tão bom ver um aluno se ajudar assim, é tão bom você, né, conseguir alguma coisa, ajudar. É uma satisfação tão grande que você vê sorriso no aluno. E tem muitos deles que não conversam com a gente e passa o que você passou. Por exemplo, tem coisas que você está me falando hoje que hoje eu estou sabendo. Antes eu sabia que você já tinha uma vida. A gente já conversou muito, né, Rodrigo? Você já conversou muito, os alunos me procuram, parece que eu sou um psicólogo ali, desabafam, conversa, mas acho que eles veem em mim assim, uma tranquilidade para conversar, bater um papo. Então, eu sabia que você morava na cidade, trabalhava em outra, estagiava, estudava à noite. Eu sabia do seu pai, eu lembrei que você falou, eu lembrei que você perdeu seu pai. Né? Na época eu vi que estava muito triste, foi muito duro, muito difícil. Mas você nunca faltou uma aula. Eu nunca vi. Não. Eu abri uma aula e eu te dar uma falta. Nunca faltou. Eu fiz as minhas graduações, todas elas, sem faltar uma aula. As especializações que eu fiz depois, nunca faltei uma aula, Rodrigo. Nunca. Uma eu faltei quando meu filho nasceu, o primeiro. Eu tinha até prova no dia. Ele nasceu em 92. Eu estava fazendo uma especialização e eu tive que faltar essa prova. Depois eu fiz junto com todo mundo de recuperação, uma vergonha, porque eu nunca fiquei de recuperação e eu de recuperação ali, não era recuperação, era recuperação para recuperar a matéria, que eu não fiz a prova, caí na recuperação, mas não por mim, porque eu não tirei nota.
Mas, assim, é muito legal ouvir umas histórias desse tipo, a carreira, né? Deus abençoa demais. Assim, Abençoa, vem abençoa. Deus, né? E é bíblico isso, planta, colhe, porque o realizar e o querer, ele vem de Deus. É Deus que realiza, né? É Deus que dá o crescimento, que vem a chuva, que manda a chuva, né? A chuva seródia. Então, assim, é muito bom isso. Eu fico muito feliz e te peço isso. Se puder indicar alunos Com para certeza. fazer esses estágios, a gente está com esse projeto de aluno, o PAI, Projeto Aluno Iniciante, e eu fiz porque teve uma aluna, vou contar outra historinha. No final do semestre de banco de dados, virou para mim e perguntou: professor, para que eu vou querer banco de dados? O que serve isso aí? Aquilo me matou, mas me matou de um jeito que eu falei assim: ou eu não ensinei, ou ela realmente não entendeu nada. Aí foi onde eu comecei a fazer os vídeos. Eu falei assim: vou levar para eles, para não perder o tempo da aula, eu vou gravar uns vídeos, disponibilizo para eles, mostrando, acessando uma aplicação que eu já tinha, porque eu sempre trabalhei na área, principalmente também, paralelamente, todos os meus empregos comercialmente, né, na empresa. Então eu peguei uma aplicação, mostrei o banco vazio, comecei a digitar, aí comecei a mostrar as variáveis, mostrar, fazer o CRUD lá, né? Atualização, salvar, excluir, ia no banco mostrar, fiz 5 vídeos, 5. Eu disponibilizei até esse semestre agora, nesse negócio remoto, justamente para eles dar uma olhada no vídeo. Eu falei assim: olha, foram os primeiros vídeos, a gravação péssima, o áudio, a ventoinha do computador ligada lá, que eu tinha não é do computador, eu tinha um ventilador, e ele estava no USB, que eu trabalhava com ele na caixa. A caixa era ar-condicionado central, a sala, muita gente, aquelas baias, né? Você ficava em pé assim, você olhava aquele mundaréu de gente, muito barulho, então era muito calor, muito abafado. Aí eu comprei um, até com o Aragão, na caixa lá eu chamei o Aragão para trabalhar com a gente lá, né? Nós chamamos ele, eu, o Alexandre, não sei se conheceu o Alexandre, conheceu, né? Sim, sim. Então, aí nós levamos o Aragão para trabalhar com a gente lá na caixa. O Cleudson também foi. Aí eu ligava no USB e ele faz um barulhinho. E eu esqueci de desligar na hora da gravação. E eu estava gravando com webcam, não tinha ainda o microfone lapela. E a gente começa ali e pensa que sabe tudo. Não sabe, né? A gente sabe que não sabe de tudo. Então a gente busca informação, vai se aperfeiçoando. E hoje as aulas estão realmente em melhores qualidades. Mas tudo para atender o aluno, né? Eu não viso dinheiro. Se eu visasse, eu estava rico, né? Estava rico. Mas também estou numa posição satisfatória devido aos meus estudos, devido a tudo que eu plantei, colhendo. Graças a Deus também está muito bom. Mas hoje em dia você começou a estudar e arrumou o estágio, né? Maravilha. Aí aconteceu o que aconteceu, chegou no TCC, que é outra coisa que eu quero falar com você. Como é que foi o seu TCC? Então, eu fiz de dupla, na época eu podia fazer, né? Eu e a Yasmin. Yasmin, eu tenho que encontrar com ela. Tu tem um contato dela? Não tenho mais. Ela está no meu Face. Tem um aluno hoje que estuda comigo que é primo dela. E ele fala demais. Yasmin lembra de você, professor. Ela fala muito de você e tal. E tá bem, tá em Brasília. Todo ano vai para a Europa. Parece assim um Rodrigo, sabe? O Ian viaja bastante, né? O Ian viaja muito. Mas aí... eu vou ver se eu falo com ela também, porque é uma mulher, né? Que eu tenho alunas também, para mostrar para elas o que é legal fazer. Ela, até a última informação, ela estava bem mesmo. Ela estava trabalhando na empresa aí e parece que estava muito bem também. A informação que eu tenho dela. Eu vou chamar ela. Boa ideia, boa lembrança. Eu vou chamar ela para conversar também. Mas fala aí, teu TCC, como é que foi? Então, o TCC a gente acabou conseguindo aqui um projeto na minha cidade, né? Para trabalhar com... estavam pensando na época em fazer uma informatização do processo de escola, né? De agendamento de aula, de falta de aluno, esse tipo de processo ali que o professor geralmente faz no diário, né? Eles precisavam informatizar isso. Aí pediram uma parceria com a faculdade, o Aragão indicou isso aí e a gente decidiu abraçar, né? E aí a gente começou a trabalhar nessa parte do TCC aí. Foi um ano de trabalho. Um ano? Tem aluno que quer fazer um semestre. Eu falo. Tanto é que tem uma matéria, né? Tem uma disciplina que você faz o TCC, o pré-projeto, você tem que fazer no 7º.
Mas tem aluno que não dá valor, não. Eles não dão valor nisso. Eles não sabem a importância que é um TCC. Aí tá pedindo pra estrangular, né? Não tem como. A gente começou um ano antes, fazendo reunião, fazendo documentação. E assim, a gente acabou chamando o professor que era o Balzan na época, né? Que a gente boou pra caramba. Gosto muito dele. Só que ele é bem rigoroso. Então eu falei assim, se é pra gente escolher, vamos escolher um bem rigoroso mesmo. E aí pediu, acabou que ele aceitou ali. E a gente seguiu fazendo documentação, de acordo com a orientação dele. E nisso tudo, trabalhando em Brasília, morando em Planaltina do Goiás, estudando em Formosa e trabalhando na fábrica de software do Aragão, enquanto fazia o TCC. Só esses detalhes tudo aí, né? Nessa correria toda. Aí nesse processo ainda teve, no caso, meu problema pessoal ali, meu irmão caiu de moto e ficou 6 meses no hospital, internado. Passou por 6 cirurgias, quase morreu, depois quase perdeu a perna. E aí, então, assim, eu fazia o meu TCC no hospital praticamente. Porque quando eu não estava trabalhando ou na faculdade, eu tinha que ficar fim de semana no hospital com meu irmão internado. Devido à escala ali, é onde eu conseguia estudar, né? Trabalhando cuidando do meu irmão ali. E aí a gente foi produzindo assim, direto para Formosa lá para a Yasmin, produzindo documentação, o Balzan mandava fazer tudo de novo, a documentação e tudo mais. Até que chegou o final do semestre, né? A gente, depois de muitas noites sem dormir, muitas mesmo, porque praticamente eu dormia pouquíssimas horas, né? E quando dormia, fim de semana era raro quando podia dormir, né? Morria de cansado, eu dormia nos ônibus da vida ali na sala de aula. Chegou a época do TCC para apresentação, o meu foi um dos últimos TCC a apresentar. Tanto eu quanto a Yasmin, a gente fazia documentação, eu já trabalhava um pouquinho, tinha um pouco de experiência fazendo em Java, com JSP, a aplicação para que ela funcionasse com um includezinho ali, né? E quando faltava 3 dias para a apresentação do TCC, o projeto parou de funcionar. Por algum motivo mágico não funcionou mais, na sexta-feira. Eu tinha a apresentação na segunda-feira. Aí virei o fim de semana acordado, trabalhando, né, no projeto. Tem que funcionar, né, Rodrigo? Tinha que funcionar. Alguma coisa tinha que apresentar, né? E aí eu não estudei nada do projeto, né? Na verdade, os professores vão ficar sabendo isso agora, né? Mas trabalhou com o código. Isso, eu não tive tempo de estudar para apresentação. Não teve como, né? Então, eu, sexta-feira, grudei no código lá e fiz ele funcionar no domingo à noite. Praticamente sem dormir, sem nada e na loucura mesmo. Aí, quando foi domingo à noite, eu deitei de manhãzinha e já tive que trabalhar. Então, quando eu saí do trabalho para ir para a apresentação do TCC, eu não tinha lido nem a documentação toda, né? Mas eu sabia porque eu tinha feito. Eu tinha feito a documentação toda com a Yasmin e tudo, mas não tinha feito aquela revisada para apresentar o TCC nem nada. E pô, o cara, eu tava sem comer, sem descansar e não tava com conteúdo na cabeça. Assim, nervoso, tremendo até umas horas. E não tinha certeza se ia funcionar o sistema, porque eu tinha feito funcionar no teste ali, né? Então acabou que foi um grande aprendizado para mim. Chegou lá, eu consegui apresentar. Apareceu o slide lá, eu sabia de qual que tinha que falar e tinha que acontecer. O que era questionado, eu sabia tudo, porque quando você faz, você sabe, né? Então, se eu fiz o TCC, eu sabia. É o que eu falo. Eu digo isso pro aluno, aí meus alunos, ó a dica aí. Se você fez o TCC, você sabe falar sobre ele. Sim. Eu não precisava ler a documentação toda de novo. Eu tinha um conhecimento todo na minha cabeça ali. Eu acabei vendo isso no próprio TCC, né? Porque apareceu o slide lá, eu explicava, a Yasmin explicava o que tinha que explicar, o professor questionava tudo. E como a gente tinha vivido aquele processo ali durante um ano, a gente sabia tudo que tinha que explicar, o motivo de ter escolhido, por exemplo, um banco de dados ao invés de outro. Eu sabia exatamente o porquê de eu ter feito aquilo ali e qual a questão técnica que tinha me feito escolher um ou outro. Um exemplo, o banco de dados, que na época eu escolhi o MySQL ao invés do Postgres, se não me engano. Sim. Eu tinha um porquê de ter feito essa escolha, porquê ter documentado daquela forma. Eu sabia, a gente acaba sabendo porque você viveu aquele processo todo. Sim. E já foi um processo de amadurecimento muito grande para mim, porque apesar de todas as dificuldades ali em relação à profissão, à questão pessoal também,
era um processo de amadurecimento, né? E acabei que foi muito bom para mim também. Depois que saí, ainda melhor, né? Parou com essa loucura. Mas, enfim, conseguimos apresentar o TCC e a partir dali a gente acabou a faculdade e foram surgindo oportunidades mesmo. Na área, o professor chamava para trabalhar, um colega chamava para uma entrevista e assim foi seguindo a vida. A acadêmica, pelo menos, foi essa. E nunca parei de estudar, não tem como. Se você escolheu essa área, você esquece que você vai parar de estudar porque vai ser assim pro resto da vida. O conhecimento que você tem hoje, daqui 6 meses, 1 ano, pode já estar defasado. Provavelmente vai estar, né? Muito importante isso que você está falando, muito importante. Eu tenho pós-graduação agora na especialização em Big Data, né? Em Data Science e tudo mais. Geralmente eu não pratico tanto, não trabalho tanto nessa parte, porque como eu estou mais envolvido hoje com a parte de inteligência artificial, eu trabalho muito com Java, na verdade o meu dia a dia é na plataforma Java, Angular, Node, MongoDB, todas essas tecnologias eu acabo trabalhando ali, só que eu preciso de um conhecimento também na área de inteligência artificial, porque eu trabalho com o centralizador dos algoritmos que fazem esse trabalho de IA, né? Então eu estou no núcleo ali. Então, Maravilha. Por exemplo, há 4 anos atrás eu achava que inteligência artificial era coisa só de laboratório e de filme, né? Então quando eu fui chamado para brincar nesse projeto aí, que era uma POC, né, no Banco do Brasil, eu achei que achei uma coisa do outro mundo, né? Falei, não, vai ser só uma coisinha à toa. E hoje se tornou uma divisão dentro do Banco do Brasil. Então todo o conhecimento que eu tinha até aquela data ali praticamente teve que ser transformado, né? Eu comecei tudo de novo, eu comecei a estudar de novo, mais a fundo, né? Na verdade nunca parei de estudar, mas inteligência artificial, por exemplo, não era o meu dia a dia. Eu não tinha noção, achava que era alguma coisa de filme ou de laboratório, né? Então eu tive que me empenhar para aprender tudo de novo, pelo menos nessa área, me aprofundar, fazer curso. E passa 6 meses eu estou tendo que ter um algoritmo novo, tem uma forma de usar diferente, tem uma conexão diferente. Então assim, estudo não vai parar nunca. É algo que vai ser uma constante. No meu dia a dia, por exemplo, eu sempre tenho, durante a semana, no mínimo 2, 3 dias que eu estou fazendo algum curso ou fazendo algum estudo. Durante a noite, chego do trabalho e vou estudar ali. Já é algo da minha rotina. Por isso você não tem filho ainda. Mais ou menos isso. Mas assim, faz parte do nosso, da nossa carreira, da vida que a gente escolheu, e não vai mudar, sabe? Cada dia só aumenta a demanda por esse tipo de informação, de formação e de gente qualificada para isso. Então não tem como se a gente escolher essa área, tem que gostar de estudar, tem que gostar de desafio, tem que gostar de estar nesse meio. E sair sempre da zona de conforto. Assim que sair uma oportunidade aonde eu souber, eu vou indicar você para ser professor. Eu vou em topa a parada? É outro desafio, né? Vamos conversar. Pois é. Ganha pouco, viu? Não ganha muito, não. Você tem que continuar trabalhando aí, fazendo o que você faz. Sempre. Você abraçar a carreira, abraçar o coração. Vamos lá, sempre tem desafio, a gente... Vamos pensar. Pois é, porque tem várias atividades de professor que você... É na sua área mesmo, programação mesmo. Mexer com código, lógica. Hoje não estamos precisando, mas na hora que precisar, tem hora que a gente não acha. Não acha, né? E você já é pós-graduado, né? Então já é um grande diferencial, porque você está na graduação, para dar aula você tem que ser pelo menos um nível acima, né? Sim. E as instituições hoje já estão exigindo muito mestrado, então tem que ter um mestrado, não sei se você fez. Não, acabei não fazendo, falta o tempo, né? O tempo. No caso, assim, só o que eu estou trabalhando hoje já me exige muito tempo de estudo, dedicação. Porque, como eu digo, né, teve uma reviravolta aí na minha carreira. Eu vim de uma forma e de repente deu essa guinada aí desses últimos 4, 5 anos. Mas você pelo menos teve cabeça para lidar com um sucesso. Você foi sempre humilde, então dá para ver isso. Tanto é que eu perguntei, você ajuda sua mãe? Ajudo meus irmãos, né? Então assim, hoje você já tem a casinha, está comprando um terreno, está construindo, ou seja, você está em ascensão, em crescimento. Mas por quê? Porque você está com o pé no chão, né? Um bom salário, um bom emprego, não custa
fazer uma economia para querer um detrimento de algo para conseguir outro, né? Então, Sim. e você mostra isso, dá para ver o senhorio na entrevista, uma pessoa equilibrada. Então, eu fico muito feliz, porque assim, eu sempre olhei para você, eu falava para meus alunos na época, não na sua sala porque você estava lá, mas na outra sala, vocês conhecem fulano? Dá uma olhadinha nele. Vocês estão reclamando, né? Conversa com o Rodrigo, turma tal, semestre tal, dá uma olhadinha nele lá, vai lá conversar com ele. Pergunta para ele o que é ficar sem dormir, ônibus para ir para cá, para lá, morando numa cidade, trabalhando em outra, estudando em outra. Eu já acho o nosso trabalho árduo, e eu falei assim, ele ganhou de mim. Ele ganhou de mim. Entendeu? Porque eu vou te falar, Rodrigo, eu tiro o chapéu para você. Meus parabéns. Eu vejo que Deus abençoou e está continuando a te abençoar e vai continuar. Isso não tem preço que pague. Você ajudar os irmãos, né? Ajudar a mãe, botou o pé no chão, todo o sucesso que você conseguiu, não saiu fazendo besteira. Pelo contrário, casou. Olha que legal. Já tem quantos anos de casado? Eu tenho 2 anos de casado. 2 anos. 2 anos. Eu acho que eu vi no Face, quando você casou, botou umas fotos lá, né? Isso, botei lá. É. Mas faz muito tempo não, mas foi na tranquilidade, foi na paz mesmo, sem Legal. um espetáculo. Mas é a garota dos sonhos mesmo, a namorada da época lá? Não, é outra namorada já, mas é a garota, é a certa. Ah, então tá certo. Rodrigo, tem mais alguma coisa assim hoje na sua carreira que você quer salientar, né? Porque hoje nós estamos no trabalho remoto. Sim. Então, outro dia eu entrevistei também o Ian. Então, o Ian também é remoto lá, trabalha também lá, não na sua sessão, mas eu acredito que não. Mas ele falou um pouco do trabalho remoto. Então, falei para nós aí, porque tem aluno que quer sair de casa para ir trabalhar. E as profissões, eu acho que o modelo agora vai mudar, viu? Vai ter gente que vai falar assim, eu não quero mais ninguém aqui não, tudo remoto. É verdade. Assim, a gente teve que fazer esse trabalho remoto, antes era presencial mesmo, até por conta de trabalhar dentro de um banco, tem muita questão de segurança, né? Então eles são bem pé atrás com relação ao trabalho remoto. É bem mais complicado devido ao acesso a alguns sistemas que a gente tem. Tem alguns sistemas que só acesso interno por segurança, isso é verdade. Isso, exatamente. Então a gente tem o banco em si tem aí tem que criar cultura... VPN, né? O banco exatamente. VPNs. Exatamente, mas mesmo com VPN, o banco não tinha essa cultura muito enraizada de trabalho remoto. Mas agora, devido à própria quarentena que a gente está precisando viver, todo mundo do dia para a noite precisou trabalhar remoto. E não foi algo tão drástico assim também, não foi tão doído quanto se esperava, né? A gente está usando ferramentas de tecnologia para amenizar o que precisava, e a gente está vendo no dia a dia que não precisa mesmo desse contato fixo ali, de todo mundo no mesmo local, né? Porque a gente acaba com as ferramentas, consegue ter essa interação do dia a dia. É verdade. Hoje em dia, com a tecnologia existente, ela serve para manter uma equipe longe, sem problema nenhum. Outro dia eu ouvi um podcast o pessoal do Like a Boss, né? Então, é muito bacana ele falando que participava de uma tecnologia, porque ele falou assim, agora estão todos em quarentena. E ele falou, eu já estava. E eu falo para você, a minha empresa praticamente é 90%, 100%, posso dizer, full time home office, porque todo o meu trabalho é tecnologia, está tudo no servidor, todas as aplicações, tudo, até as que tem desktop, ela tem como uma pessoa baixar, instalar, manual ensinando a fazer tudo, praticamente faz tudo só, a própria aplicação, acessa lá o servidor, tem atualização, já atualiza. Então, você passa a ter clientes de todo o Brasil, né? As fronteiras foram derrubadas, os limites aí foram ampliados. Então, não tem por que mais ficar preso dentro de 4 paredes num trabalho que você pode crescer, né? É isso que vai te fazer crescer também. Isso, exatamente. Apesar de que o Banco do Brasil lá, a gente tem essa limitação, em teoria tinha essa limitação de estar sempre a presença física lá dentro, mas em parte o banco já estava usando a parte de Docker, o banco de dados em nuvem, algoritmo em nuvem, algumas coisas já estão lá por exemplo, parte do nosso código que roda de inteligência artificial, ele fica na Califórnia, não fica aqui no Brasil. Então, assim, já é tudo muito remoto.
apesar de que a gente estava em estações de trabalho alocado dentro do próprio banco, mas boa parte do nosso serviço fica fora dali, está em nuvem. Então não tem necessidade física de que a gente fique naquele local, né? Hoje, por exemplo, com VPN, VDI, o que a gente está usando no trabalho de casa mesmo, conseguimos acessar tudo que a gente acessava antes e ainda tem a vantagem da flexibilidade de horário, porque você acorda ali tem menos tempo de trânsito, menos tempo de interrupção, por exemplo, dentro do próprio local de trabalho. Acaba que muitas vezes um colega te chama, conversa paralela, algumas coisas que acabam te interrompendo ali. Eu também acho. No seu dia a dia. É como eu disse ainda agora, Rodrigo, lá na Caixa lá, desculpa te interromper, lá na Caixa lá, a gente trabalhando em baias, tinha hora que a gente tinha que pedir silêncio, porque não dá para você se concentrar. Sim, e em casa você consegue ter esse controle maior, né? É uma nova cultura que está sendo adquirida aí pela empresa. Você também tem que ter a questão de que a sua comunicação é um pouco mais assíncrona, né? Você nem sempre vai falar e a pessoa vai te dar a resposta naquele mesmo momento. Ele vai ter que aguardar um momento ali, porque você está trabalhando, está fazendo alguma coisa ali. Mas o serviço flui e geralmente a entrega a gente está conseguindo produzir muito mais do que produzia lá. Pelo menos eu estou conseguindo. Isso é bom. É até bom que você vai mostrar. Eu não sei onde você está morando hoje, mas de repente você gastava muito tempo no trânsito, né? Isso, né? Isso influencia muito. Influencia demais. E tanto no deslocamento quanto no próprio local de trabalho, acaba que você tem muita interrupção. E com o trabalho remoto você consegue minimizar muita coisa. Você dá um conforto para o seu funcionário, você consegue mensurar a produtividade dele, não em horas de trabalho, mas sim em entrega. Eu acho que é a melhor forma de você mensurar o trabalho de uma pessoa. Porque nem sempre a pessoa que está trabalhando ali remotamente, ou localmente ali, né, presencialmente, ela vai estar 100% concentrada, não vai estar um dia bom ou outro dia ela vai estar melhor para produzir. Mas se você simplesmente deixar ela ali avaliar as 8 horas que ela fica alocada na sua empresa para pagar ela, você está avaliando de forma errada. Eu, pelo menos, penso que deveria ser avaliado a entrega do funcionário, né? Então não interessa se ele trabalha 6 horas ou 8 horas, desde que ele entregou o que você pediu, é válido. É para isso que você está pagando ele, para resolver um determinado problema, né? Não para que ele fique sentado na cadeira 8 horas por dia. Ele pode muito bem estar sentado na cadeira não fazer nada 8 horas por dia e não está fazendo nada. Acontece muito, a gente sabe que acontece em qualquer outro lugar. E geralmente quando a pessoa está trabalhando remoto, uma coisa que eu tenho percebido é que ela não vai ficar à toa, ela não vai ficar assistindo televisão, ela não vai ficar te vendo. Muito ao contrário, o funcionário, quando ele está trabalhando remoto, ele quer mostrar que está trabalhando, ele quer ir fazer a entrega dele ali, porque se ele não entrega nada, ele não existe para a empresa, né? Ninguém vai lembrar dele, justamente por ele estar remoto. Então, acho que aumenta muito a dedicação da própria pessoa no trabalho remoto. Não tem necessidade dessa presença física constante ali dentro da empresa. Além de ser uma diminuição de custo para a própria empresa, né? Porque você deixa de pagar luz, telefone, água, muita coisa que o funcionário acaba tendo que utilizar ali dentro, você está praticamente terceirizando para que ele utilize esse tipo de serviço dentro da casa dele. Então ele mesmo está pagando. Você está pagando pelo salário dele, pelo que ele produz. Eu acho que é mais válido aí. Agora também, eu te pediria assim, se você tivesse que dar um recado, eu tenho um aluno que precisa ouvir o que você vai falar. Um que eu digo são todos os ouvintes. Então, aquele que estiver ouvindo ali é para ele isso. Que está estudando, fazendo uma graduação, independente da instituição, da universidade, faculdade. Qual o recado que você daria para esse aluno? Estuda, se dedica, dê o seu sangue por aquilo ali, porque se for o que você escolheu para a sua vida ali, levar à frente, estuda, se dedica, pague o preço que a vida te pede, que seja pago por aquilo ali, pelas suas escolhas, né? Então, corre atrás, porque vale a pena, no final vale a pena. Pague o preço que a vida pede. O recado para quem é de TI? Nunca pare de estudar. Faça amizade, ajude sempre. Nunca seja arrogante, porque sempre você vai precisar de alguém. Por mais conhecimento que você tenha, você sempre vai precisar do outro. Então ajude o máximo de pessoas que você conseguir. No futuro elas vão te ajudar também. Então, Rodrigo, as pessoas que fazem mais sucesso, que ela consegue galgar os degraus sem pular,
Não. Nem aquela pessoa que o chefe lá de cima puxa assim, o cara passa 10 degraus para cima. Esse é arrogante, vai ser arrogante lá na frente. Se ele for, ele vai cair de novo. Mas aquele que vai na humildade, degrau por degrau, quando ele chega lá em cima, ele continua do mesmo jeito, fazendo com outras pessoas o que fizeram com ele, porque a Bíblia também fala isso, né? De graça recebeis, de graça dai, né? A Bíblia se refere ao ensino da salvação em Cristo, mas assim, você pode pegar esse ensino também e falar muito bem sobre isso. Então eu fui ajudado, por que eu não vou ajudar outras pessoas? Sim. Nós seres humanos, nós estamos sofrendo de estar em quarentena, entendeu? Nós precisamos nos relacionar. Não adianta, que equipe de trabalho é equipe. Tanto é que as empresas hoje, para contratar, ela leva você para uma sala com um psicólogo, a maioria está fazendo isso, né? Eu passei por diversos processos assim, entrevistando pessoas, sendo entrevistado, pessoas em equipe, e ali já vê se você consegue trabalhar em equipe, né? Ali te dá uma tarefa ali que você sozinho não consegue. Aí você se junta com o outro lá, e eles não falam nada, mas aquele que se junta com o outro ali já está ganhando ponto. Aí consegue resolver, os dois conseguem, porque são duas cabeças pensando em quem está sozinho, quem se isola, se insubordina. Então quem se isola, na Bíblia fala que peca, né? Então assim, você isolou, você no seu trabalho, se você se isolar, a equipe está toda concisa, você se acha, você isolou, você está perdendo, você vai ficar para trás. Agora sempre tem aquele filho de Deus, aquela pessoa boa que vai lá, fulano, faz isso não, vamos, vem cá. Ah, mas falou comigo, foi chato. Não, vem cá, né? Exatamente. Então, acho que o recado é esse aí. Como um ajudando o outro aí, assim, o conhecimento técnico sempre vai ser necessário, é imprescindível, mas questão de maturidade, de saber lidar com equipe, trabalho em equipe, sempre um ajudando o outro ali, porque sempre vai precisar de ajuda. Você, por maior conhecimento que você tem, você vai precisar e vai ter sempre pessoas na sua equipe ali, precisando também. E geralmente, no final, a meta é da equipe, não é de um só. Então, quando consegue todo mundo junto, e quando não consegue, se um não conseguiu, acabou que a equipe toda fracassou, né? Então, acho que o recado é esse aí para quem já está na tecnologia. Não adianta, se a equipe fracassar, você é bom, você fracassa também. Não adianta, né? Agora, se você fizer por onde, todo mundo fizer por onde, todo mundo abraçar a causa e chegar lá do outro lado, todo mundo vai ser beneficiado, né? Sim, com certeza. Você trabalha em equipe. Hoje mesmo nós temos uma entrevista com os professores falando de equipes de alta performance, justamente a tecnologia ágil. Vamos falar sobre tecnologia ágil. Olha, eu vou deixar o convite para você participar conosco em outro momento, só com alunos. Eu vou chamar vários alunos, o Ian, você, Yasmin. Vou ver se eu consigo alguns alunos para a gente fazer uma mesa redonda e falar sobre carreira. Vamos lá. Porque eu quero incentivar essa rapaziada, essa moçada que está começando, está estudando. Eu quero incentivar. Eu vejo que tem aluno que está voltando a estudar, perde as oportunidades, aluno que não está enxergando, aluno que está ainda naquele negócio assim, eu não quero fazer isso, eu não gosto desse professor, não tem essa, você não tem que gostar de ninguém. Não, é bom gostar, é óbvio. Mas assim, você tem que entender que o professor está ali, suga ele, o conhecimento dele, chega perto, ouve o que ele está falando, faz como ele quer, entendeu? Mesmo que você não concorde com o jeito, a maneira, a didática, cara, não tem problema. Você está pegando, ele está passando por ele, aquele conhecimento que você vai absorver, entendeu? Se você acha seu professor chato, espera só para você ter um chefe, né? Tu lembra dessa... Quem é que falava isso? Bill Gates, não era? Bill Gates. Se não me engano, tem uma história. Eu falava isso em sala de aula. Eu falo até hoje. Todo semestre eu falo isso. Espera só você ter um chefe que você vai ver o que é chato, né? Então, você acha o seu professor rude demais, os seus pais, né? Espera até ter um chefe. É uma das coisas que eu peguei pra minha vida, foi isso aí. Bacana, é uma frase que eu gosto também. Eu falo todo semestre. Eu até pensei que... Eu sei que a frase não é minha, eu falo, Bill Gates fala isso. Mas eu pensei que você fosse falar, professor, você que citou essa frase lá na turma. Não, acabei, porque chegou isso em alguns anos, né, esse textinho. Na verdade, me passaram isso aí, acho que quando eu tava completando 20 ou 21 anos, né? Um texto desse aí com as 10 regrinhas lá, né, 10 ou 12, se não me engano. São 10. Eu peguei isso, e aí eu peguei pra minha vida aquilo ali. A primeira frase é que o mercado não vai parar, o mundo não vai parar porque você tem problema, né?
o mundo vai continuar girando. Então, saiba lidar com seus problemas, a vida não é fácil, nunca vai ser. Aprenda a lidar com seus problemas e segue a vida, porque nunca vai ser fácil. Acostume-se com isso, né? Acostume-se com isso. Então, e aí, por aí vai, né? Então, o outro é essa questão do trabalho aí. Todo trabalho dignifica a gente, não interessa qual trabalho você esteja fazendo. Ou, no caso, se você acha, por exemplo, seu professor rude ou seus pais rudes, espera ter um chefe, ninguém vai ter pena de você. Agora, Rodrigo, eu quero mais uma dica sua para o aluno que está estudando. Dentro de TI, qual carreira seguir? Banco de dados, desenvolvimento, qual linguagem? Certo, assim, para a área técnica mesmo, hoje que tá em voga, que é o meu dia a dia ali, eu trabalho já com Java bastante, né? Mas, assim, o que eu vejo que está surgindo no mercado é bastante Python, né? Porque está entrando inteligência artificial praticamente em todas as áreas do o Python tem um recurso lá, o Python tem o R, né? Isso. Tem a linguagem R também, né? E tem o próprio Python ali com suas skills lá voltada para data science, para a própria inteligência artificial, para algoritmos ali. Então, assim, essas duas áreas eu acho que são muito boas, tanto a de Java, carreira de Java, quanto a área de Python. São as linguagens básicas ali. Banco de dados você pode ir para tanto um relacional, banco de dados relacional, quanto um Mongo também está muito bem visto, né? Mongo, tem alguns outros bancos de dados aí que não relacionais também, que é bom para estudar. Node também é muito bom, está precisando bastante aí. Parte de interface gráfica ali, tanto a parte de mobile, né? Você pode pegar também ali vou lembrar o nome aqui que a gente usa bastante, Angular está sendo bastante bem visto, né? Aquela linguagem do Microsoft. A gente tem, na verdade, diversos React também, está sendo muito utilizado. Então, assim, para quem está buscando uma área boa, que é a parte de IA, inteligência artificial, tem muito mercado, está surgindo aí. As empresas estão puxando, a Data Science também se dedica muito à área de Data Science e inteligência artificial, são duas, Machine Learning, Deep Learning, elas estão se integrando, basicamente. Então, para quem quiser ir para essa área, vai ter mercado, paga bem. Eu tenho colegas de trabalho lá que estão com 20, 21 anos, acabando de se formar, entraram lá para trabalhar com a gente com um salário inicial de 3 mil, por exemplo. Então, que é muito bom para quem está acabando de se formar ali. Poxa, o salário é excelente. Então, assim... Para iniciante, né? Quem não ganha nada. Eu era pequeno, o meu pai... Eu tinha 8 anos, eu já trabalhava com meu pai. Ele me levava para trabalhar com ele no final de semana, principalmente no domingo. Eu gostava. Ele falava assim, vem trabalhar comigo, aí eu te pago o dobro do que você ganha. Ele, pai, eu não ganho nada, eu te pago o dobro. É isso aí, né? Então, assim, pra galera que tá começando aí, que tá indo na faculdade, eu falo para ir para essa área, né? Buscar essa área porque tem muito mercado, tá crescendo a cada dia. A gente tá com um mundo de informação aí na área de internet, porque a internet acabou criando isso. Muita informação que não está estruturada. Então, se você puder estudar de Data Science, de IA mesmo, e as duas se complementem, a parte de algoritmo, de Machine Learning, Deep Learning, tudo isso aí está muito em voga. E mesmo, assim, a minha realidade do dia a dia ali que eu estou vendo acontecer, é que a gente está precisando muito de profissional nessa área e falta o pessoal que tem conhecimento. E o que eu trabalho já há muitos anos, que é o Java também, que ele não fica atrás em nada em relação a essas outras linguagens, né? Mas cada um tem sua utilidade em uma determinada área aí. Banco de dados eu sugiro o Mongo também, ou algum banco relacional também, para estudar. Entendi, maravilha. Então, eu agradeço muito, Rodrigo, o seu tempo, né? Poderia estar fazendo outras coisas, até trabalhando, estudando, por exemplo. Você fala que ainda estuda, isso é muito bom. Eu também estudo até hoje. Diversos trabalhos que eu tenho agregado na empresa, eu tive que estudar para poder oferecer o serviço ou para fazer o que eu precisava, porque eu tinha que vender o serviço, né? Muitos serviços trouxeram outros que eu nem conhecia e eu corri atrás. Hoje eu estou oferecendo a minha carteira de produtos. Então, assim, a gente só consegue mesmo aquilo que a gente sabe. Então, aquilo que a gente procura saber, aí é outro diferencial que nós temos. E temos essa parte cognitiva em nós de sempre aprender, procurar aprender daquilo que a gente gosta. Então, quanto mais você gosta, faz o que você gosta,
Por isso que é importante escolher. Por isso que eu te perguntei, o que é bom? Banco, linguagem, desenvolvimento, arquitetura? Dá uma dica aí, você deu as dicas que você trabalha, as mais procuradas no mercado e as que estão em ascensão. E muitas coisas novas, banco de dados não relacional, quais bancos estudar, etc. E com isso, eu fico muito feliz, agradeço imensamente. Já te deixo o convite aqui para outra videoconferência com outros alunos aí, vamos marcar aí para poder... Eu estou tentando fazer isso todo final de semana para poder desocupar vocês durante a semana. E eu também tenho meu trabalho durante a semana, né? Eu também estou remoto, também na faculdade, dando aula. E não é EAD, aquela disciplina que você bota as matérias lá, o aluno entra assim, não, é presencial lá no WhatsApp, né? Eu crio as videoaulas, disponibilizo, o aluno entra no Moodle, você conhece muito bem lá o Moodle da instituição, eles entram, fazem as atividades, postam tudo certinho, mas aí eu faço videoconferência, pode dar mais aula, tirar dúvida, faço live no YouTube, e essas entrevistas que eu estou fazendo justamente para o aluno, não é para mim, não é para você, é para os alunos ver, enxergar, falar assim, cara, eu estou no caminho certo. Teve agora recentemente, no comecinho de fevereiro, eles me procuraram assim, sabe aluno quando junto, parece uma quadrilha, né? Aí vieram todos em cima de mim assim, eles vão estar ouvindo isso, que eles estão no projeto lá, no nosso projeto lá, e eu estou botando todos os grupos de estudos nossos lá na faculdade, de professores, eu estou disponibilizando lá. E eles vieram em cima de mim assim, uns 8, mas eu falei, nossa, é quadrilha ao quadrado. E botei a mão na cabeça, o que foi que eu fiz? Não, professor, a gente está meio desanimado, né? Não sabemos se a carreira é essa mesmo. Eu falei assim, vou mostrar um negócio para vocês, não estou me exibindo, porque eu nem falo isso em sala de aula. Você conhece, você sabe disso, que eu nunca falei nada da minha vida particular, e eu nem posto isso em Facebook, só que não fez por causa da empresa, eu não gosto. Então assim, eu já fui mais ligado, mas hoje eu não sou. Mas aí eu falei, o que está acontecendo? Aí eles falaram, eu falei, vou mostrar um negócio para vocês, mas eu deixo claro que eu não estou me exibindo não. Aí eu peguei o meu celular e falei, aqui ó, eu mandei essa proposta hoje para uma cliente, desenvolvimento de um sistema. Quando eles viram o valor, teve 3 que fizeram assim, eu estou no caminho certo. Eu mostrei lá um sistema pequeno, não é um sistema complexo, R$18 mil, eu falo o valor, é um orçamento, uma proposta para desenvolver um sistema para uma grande empresa, não é pequena, é uma indústria. Mas o valor do sistema é pequeno porque o sistema é um braço, não é o principal sistema deles. Mas assim, seria uma oportunidade para entrar na empresa, né, para estar dentro da empresa, para pegar até outros serviços. Mas 18 mil hoje é um valor muito significativo. Sim, sim. Né? É um valor expressivo. E eu falo assim para eles, eu falei assim, aqui ó, estou mostrando aqui para vocês terem uma ideia. Mandei a proposta que dia é hoje, dia tal. Tá vendo aqui o valor? Qual o dia aqui? Ele olhou, estou vendo. Eu falei, vocês estão no caminho certo, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que mostrar as caras, ou empresário, ou um concurso, ou procurar colocação, mas você tem que estar qualificado, né? Você tem que estar, assim, bem qualificado, senão você não vai conseguir, senão você entra com 3 meses e estão te mandando embora, porque vê que você não sabe, você não passa nem pela experiência. Oportunidade sempre vai ter, sempre vai surgir, então assim, você precisa fazer a sua parte, estar preparado para essa oportunidade, né? Então, esteja sempre preparado, que sempre vai aparecer também, nunca vai faltar. E principalmente, por exemplo, nessa crise, muita gente vai estar desempregada, vai perder a sua renda ali e tudo mais, mas na área de tecnologia dificilmente isso vai acontecer, muito ao contrário, tá exigindo mais, a demanda tem crescido porque precisa de mais suporte, de mais sistema, de mais interação humana através de tecnologia, então só aumenta a demanda para a gente, que é da área. As demais áreas de trabalho do país aí podem estar... Agora me diz outra coisa aqui que me surgiu, Rodrigo. Você trabalhando ainda recebe convite, não recebe para ir para outros lugares? Com frequência. Olha aí. Com frequência acabou acontecendo. Depois de formado, já ficou desempregado? Não, nunca. Sei nunca, graças a Deus. Rodrigo, eu te agradeço, que Deus continue a te abençoar. Muito feliz por você, gosto demais de você, um apreço assim enorme. Tá? Pena que a gente se encontra pouco aí, mas você sabe que o amor é o mesmo. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, que agradeço. Até mais, professor. Valeu.